Fala galera, beleza? Vamos começar agora a nossa lei de responsabilidade fiscal, tá? No modelo passo a passo, que nada mais é do que um modelo em que a gente traça um caminho, uma trilha, de forma que fique mais simplificado o seu entendimento da lei. Essa lei não é uma lei das mais simples, mas acredito que a grande complexidade dela está nos termos que são utilizados e não na dificuldade do assunto em si. Então, vamos lá, eu vou mostrar a vocês como é que se dar a dinâmica do nosso curso. A gente vai pegar a nossa matéria e dividir ela em blocos, tá? Aqui vai ser o primeiro bloco, que vai tratar das disposições preliminares, e ele vai ser dividido em 3 aulas. Cada aula a gente trata de tópicos que são cobrados em prova, uns com mais profundidade e outros com menos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai gravar essa primeira aula de 3 aulas desse mesmo bloco. Então, o que é que eu aconselho vocês? Assista às aulas, se for poucas aulas de cada bloco, assista todas as aulas do bloco e depois resolva as questões para ver se ficou bem entendido. E se for o caso, volta para cada aula específica. A dinâmica é essa que eu disse a vocês. O curso é dividido em blocos, cada bloco terá uma quantidade X de aulas, que vão ser abordados os temas que caem em prova. Os blocos eles são independentes, tá? Mas eu aconselho que ao evoluir em cada bloco, é interessante que você tenha o conhecimento dos blocos anteriores, porque eles vão se somando até o final da matéria, tá? O material da aula eu sempre vou deixar embaixo na descrição. E uma última informação é o seguinte: como é que vai se dar a dinâmica de postagens? As postagens vão ser por demanda. Por quê? Porque eu pretendo postar outras coisas, outras matérias. Então, se vocês gostarem da aula, na aula 1 de AFO, agora a gente está tendo concursos aí que tem muita matéria de AFO, então é possível que seja um dos cursos prioritários. Vocês comentam, vocês cobram lá que a gente vai fazendo as postagens de forma mais acelerada, tá? A minha ideia é ir alternando entre matérias, mas se for o caso, vocês postam lá que a gente vai agilizando essa postagem dessa matéria. Então, agora a gente começa de fato o curso. Vou fazer uma breve explanação aqui, não é objeto dessa aula em si, essa aqui está mais para o curso de AFO mesmo, mas como surgiu, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal? A gente tinha um cenário de crise econômica mundial, de crise fiscal do Estado, que causava um alto endividamento do Estado. Aliado a isso, a gente tinha uma responsabilidade dos chefes de Estado absurda, do tipo em fazer dívida agora para jogar para o próximo. Então, isso tudo, o legislador olhou para o que a gente tinha lá na Constituição o artigo 165, parágrafo 9, aliado com 169, que traz uma previsão para uma lei geral sobre finanças públicas. Além disso, a gente tinha a Lei Ordinária 4320, que claramente já não comportava mais o exercício da responsabilidade fiscal do Estado. Então, o legislador, baseado nisso, nessa previsão, foi e elaborou um projeto de lei que futuramente virou a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que aqui vem a primeira pegadinha de prova. A Lei Complementar 101, ela não é essa lei sobre finanças públicas. A Lei Complementar 101, ela não é essa lei prevista no artigo 165 e 169. E outra ainda, ela não revogou a Lei Complementar 4320. Então aqui a gente já tem 2 pegadinhas de prova bem comuns e são questões bem simples, tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece normas de finanças públicas. Ela não é a Lei de Finanças Públicas. É diferente. A gente vai ver que o artigo 163 foi quem baseou a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, e lá ele fala que a lei complementar 101, ela disporá sobre a legislação sobre finanças públicas. Então ela não é a Lei de Finanças Públicas prevista na Constituição, e ela também não revogou a Lei 4320 de 64, como algumas questões de provas vão me dizendo. 2 pegadinhas já para vocês ficarem atentos aí na prova. Essas são 2 pegadinhas mais fáceis que a gente pode pensar já nesse primeiro momento, mas já resolve bastante questões.
Então, vamos seguir. Aqui está a base constitucional que eu disse a vocês, o artigo 163, que diz que a lei disporá sobre essas matérias que estão aqui, aliado ao artigo 169, que fala sobre as despesas com o pessoal ativo e inativo da União. Esses dois artigos embasaram a criação da Lei Complementar 101, ok? Que é a lei de responsabilidade fiscal. Agora sim, vamos entrar de fato na lei de responsabilidade fiscal. O que é que a gente tem aqui? A gente tem no artigo 1, parágrafo 1º, um texto que tem que ser decorado. A palavra é essa mesmo, tá? Decorado. Não, nesse primeiro momento eu não quero que você entenda isso. Eu quero que você decore. Como é que a gente decora? Todo dia você vai ler isso aqui 10 vezes. Todo dia até a data da prova. Ou melhor, até passar a prova, até você ser nomeado e dizer não vou mais trabalhar com a administração financeira e orçamentária. Por quê? Porque o que cai nas provas é esse texto com alguma alteração ou não. Então, pelo tamanho do texto, é muito fácil você esquecer alguma coisa. Então, quanto mais você decorar isso aqui, melhor. Eu fiz um mapinha aqui só para te ajudar quando fala dos objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu tirei 5 objetivos, que podem ser chamados também de princípios, só para você lembrar, algumas questões vão pedir isso aqui, desse mapa, mas até isso aqui decorado, já vai fazer você responder essas questões aqui também. Então, lembrar, todo dia lê isso aqui 10 vezes, prestando atenção nos termos, até ele ficar na ponta da língua. Ah, é exagero? Não, vou mostrar para vocês nas questões que é exatamente dessa forma que a gente resolve esse tipo de questão. A gente já tem aqui 3 tipos de questões, tá? Em 7 minutos, 6 minutos de gravação, a gente já tem 3 questões passíveis de cair em prova. A decoreba desse artigo, a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal não ter revogado a Lei 43/20 e a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal não ser a Lei Geral de Finanças Públicas prevista no artigo 165, parágrafo 9 da Constituição. Então, vamos agora ver umas questões aqui bem rápido para a gente terminar essa primeira aula, que ela é basicamente esses 3 tópicos que eu te falei. Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó, no que tange a Lei Complementar 101, ele quer que a gente julgue, né? E aí, percebe o texto. Por isso que se você tiver lido 10 vezes isso aqui por dia, com 60 dias da prova, você vai ter lido 600 vezes. Não é possível que você não tenha decorado. E se você não tiver decorado, eles às vezes trocam uma palavrinha, um termo, e às vezes eles não trocam nada. Se você não tiver decorado de segurança, você sempre vai ficar na dúvida numa questão desse tipo. Se marcou, vai marcar, se marca certo, se marca errado, se deixa em branco. Enfim, e essa não é a ideia, tá? Então, se decorou esse texto, essa questão é uma das facílimas. Se você tem ele decorado, ela é facílima. Se você não tem decorado, ela pode ser uma questão que complica a sua vida. Por quê? Porque o que é que o CESP faz? Ele troca um termo aqui, esse termo aqui, nem, e torna a questão completamente errada ou correta. Neste caso aqui, ele torna a questão errada. Por quê? Ele fala que, repete exatamente o texto lá no parágrafo 1º, aqui no finalzinho, ele diz que no que tange a renúncia de receita, mas não abrange os dispêndios extra-orçamentários, até aqui perfeito, nem as concessões em garantia. E aí a gente vai ver aqui, ó, que na verdade as concessões e garantias, elas estão no inclusive, antecipação de receita, concessões e garantias, inscrições em restos a pagar. Então, essa partezinha torna toda a questão errada. O nem, mas se você tivesse decorado, essa questão é uma questão facílima, mamão com açúcar. Vamos para a próxima. Olha essa daqui. Essa daqui é outra questão do CESP, mais antiga um pouquinho, mas na mesma linha. E nessa daqui, tá certo ou tá errado? Me diz aí, na hora da prova, você marcaria o quê? Agora eu sei que talvez você fique na dúvida, mas na hora da prova, quando chegar a sua prova,
você vai estar com isso decorado e vai saber que isso aqui é o copia e cola do artigo, do parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, decora isso aqui, estou te mostrando a importância de decorar isso e vamos embora. Essa daqui, essa é outra questão, essa aqui mais interessante e traz outra dica para você também, que é principalmente do Sebrasp, questão de 2021. Essa aqui você está vendo que o texto está pequenininho, só que ele está pequenininho e se você tiver decorado, você vai ver que ele está idêntico à parte lá do artigo do parágrafo 1º. E essa aqui é outra característica do SESP. Questão incompleta não é errada. Lembra disso. Questão incompleta não necessariamente está errada. Se você ler isso aqui, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, o que previne riscos e se corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Perfeito. Ah, mas o texto da lei tem mais um bocado de coisa. Tem, mas ele não disse que isso aqui era o texto completo. Ele não disse. Diz exatamente isso? Não, não disse isso. Ele só disse que isso aqui está de acordo com a Lei Complementar 101 e a 143? Está. Então, para o CESP, questão incompleta não é questão errada, tá? Outra dica para a prova. Essa questão aqui é uma questão mais tranquila e vai naquela linha. Tá decorado? Não tem como errar. Por quê? São objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem tem os objetivos decorados vai saber que isso aqui, balanços contábeis, não tem nada a ver com o nosso texto. Então, isso aqui, normas gerais sobre balanços contábeis. É errado. Só em saber, é só saber o texto decorado, que você vai ver que não tem nada a ver. Mas só para esclarecer, os balanços contábeis, eles estão lá previstos para a Lei 4320, no artigo 1º, que diz que ela é que tratará dos balanços dos entes federativos. Beleza? Então, qual é a lição que fica aqui? Então, coisas a decorar. Primeiro de todos, parágrafo 1º do artigo 1. Esse tem que estar decorado na ponta da língua. Questão incompleta não é questão errada para o Sebrasp. Segundo, terceiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal não revogou a Lei 4320. E também não é a lei prevista no artigo 165, que é a lei que vai falar sobre normas, lei complementar sobre normas gerais de finanças públicas. Então, esses são os principais aprendizados dessa aula. E eu quero que vocês decorem isso aí, decorem o artigo e depois passem para a próxima aula, que a gente vai continuar vendo essa parte das disposições preliminares. Na próxima aula a gente vai falar sobre o campo de aplicação e algumas definições que estão presentes nessa parte das definições. Até mais, valeu!